Olá, senhores. Olá, senhores. É um prazer estar aqui para uma live domingo, 10 horas da manhã. Estamos aqui para uma live. O tema da live de hoje: enfrentando o rebaixamento emocional. Enfrentando o rebaixamento emocional. Essa é uma questão que todos nós temos que fazer, todos nós temos que realizar esse enfrentamento. Isso é um enfrentamento, essa questão é uma questão universal. Todo ser humano tem que passar por esse processo, tem que enfrentar essa questão, que é a questão desse rebaixamento emocional, enfrentando o rebaixamento emocional. Então é uma live sobre a questão do reconhecimento. Sejam bem-vindos. Muito bem, Má, seja bem-vinda. Rafael, Sabrina, vamos lá. Iniciando a live de uma questão fundamental, uma questão universal que todos nós temos que realizar esse enfrentamento. Todos nós temos que enfrentar essa questão, que é a questão desse rebaixamento emocional. Então nós temos que construir a nossa autoestima, nós temos que fazer um trabalho de construção da nossa autoestima, e isso vai trazer efeitos imensos na nossa vida de posicionamentos, de enfrentamentos, a maneira de você se colocar, a maneira de você viver situações de conflito. Olá, Sônia, seja bem-vinda. Viver situações de enfrentamento, de posicionamento, de postura. Isso em diferentes aspectos da sua vida. Aspectos relacionados ao trabalho, aspectos relacionados ao relacionamento, à sexualidade. Então, todo esse âmbito, todos esses aspectos da nossa vida vão aparecer nessa questão de base. É uma questão de base isso, que é essa questão de enfrentar esse rebaixamento emocional. O que significa enfrentar esse rebaixamento emocional? Significa que todos nós temos que realizar um trabalho, que é um trabalho muito mais interno do que externo, só que é claro que esse trabalho interno ele vai trazer consequências imensas, enormes para a nossa vida externa, que é o trabalho de você procurar ser o senhor da sua própria vida. Então, a questão da live de hoje é um esforço, é um enfrentamento para que você faça a construção da sua autoestima e para que você se torne o senhor da sua própria vida. Uma coisa que eu gosto, uma expressão que eu gosto de usar é a expressão da casa psíquica. Todos nós temos uma casa interna, nós temos a nossa casa externa, mas nós temos também a nossa casa interna. Então, de você deixar de ser um inquilino dentro da sua própria casa interna, você passar a ser o proprietário da sua própria casa interna. Então, a live de hoje ela está relacionada com a autoestima, ela está relacionada com a formação do ego, né? Então, tudo isso remete a uma ideia de formação do ego. Então, é uma live sobre esse fortalecimento emocional. Não estou falando de inteligência, mas estou falando de inteligência emocional. Isso sim, né? Não é uma questão de inteligência, de QI, mas é uma questão de desenvolvimento
emocional. Uma pessoa pode ter uma grande inteligência, mas ela ser fraca, né, nesse desenvolvimento emocional da vida dela. Então a live é sobre isso, vamos dizer assim, que é um trabalho interno, que é um esforço interno de você realizar uma conquista. Que conquista é essa? É uma conquista pela sua autonomia, uma conquista pela sua independência, é um fortalecimento de si, que vai dar resultado na sua postura, que vai dar resultado nas suas atitudes, na maneira que você vai se colocar. Então, se você não tem isso, então eu vou partir da falta disso, né? Eu vou partir da falta dessa base. Então, eu vou tomar aqui um exemplo mais patológico no sentido, e isso afeta todos nós, né? Isso afeta todos nós, essa questão, vamos dizer assim, no consultório a gente percebe muito isso. Tem pessoas que já chegam, vamos dizer, com uma certa casa interna mais ou menos pronta. E tem pessoas que não têm essa casa interna ainda pronta. Então falta os fundamentos, falta a fundação, falta os pilares para a gente construir essa casa. Então eu estou tomando aqui um exemplo, que é um exemplo de uma falta, de uma ausência dessa autoestima. É uma ausência dessa autoestima. Então são pessoas que ficaram mais rebaixadas na vida. Então ficaram mais rebaixadas na vida. Elas não fizeram um trabalho e um esforço de interiorização de valores. Não fizeram um trabalho e um esforço de aprofundamento de si. Então elas não assentaram esses valores para dentro de si. Então, se não houve essa interiorização de valores dentro da pessoa, o que ocorre? Ocorre uma insegurança. Né? Essa pessoa ela está sempre insegura, porque ela não se assegurou do que? Ela não se assegurou dela mesma. Ela não se assegurou dos próprios valores. Então ela não fez esse reconhecimento de si. Então, se ela não tem esse eixo interno construído, ela fica muito refém do externo, dos outros. Então, é um sentimento de ser muito invadido pelo externo. O externo passa a ter um poder muito grande. Por que esse externo passa a ter um poder muito grande? Porque a pessoa não fez esse trabalho de reconhecimento de si, de aprofundamento na consciência de si e de amadurecimento no reconhecimento de valores. Quais valores? Os valores internos. Né? Então, isso aparece num embotamento. Então, essa pessoa pode ficar muito em si mesmada, né? Ela fica muito fechada nela mesma, num embotamento, que é um embotamento, não é um ficar consigo mesmo nesse sentido de uma interiorização, uma coisa boa, você está numa relação boa com você mesmo. Não é nesse sentido, né, que as pessoas hoje estão buscando na meditação, não é esse ficar bom consigo mesmo, é um ensimesmamento, é um embotamento, a pessoa ficou muito fechada nela mesma, num prejuízo da sua ação, num prejuízo da sua produtividade, num prejuízo da sua vida amorosa, num prejuízo do seu trabalho. E então isso traz consequências na vida, né? Na construção da própria vida, na evolução da própria vida. Então isso aparece em forma de vergonha, isso aparece em forma de timidez,
através desse ensimesmamento, desse embotamento. Então seria assim uma postura mais de cabeça baixa. Então você se coloca mais de cabeça baixa diante da vida, diante dos vínculos, diante dos enfrentamentos. Isso aparece também numa ausência de ambição. A ambição, ela é boa, né? É importante que a pessoa tenha uma ambição. Nós temos às vezes uma ideia de que a ambição seria uma coisa ruim. Eu não posso querer ganhar mais, eu não posso querer melhorar, eu não posso querer evoluir. Às vezes a gente tem assim, uma concepção muito preconceituosa em relação a isso. A ganância é uma coisa ruim, né? Quando você tudo que você olha é dinheiro. Então essa ganância, esse desejo insaciável da ganância é uma coisa ruim. Mas a ambição não, a ambição é uma coisa boa. É importante que a pessoa tenha ambição. É mais difícil no consultório tratar um paciente sem ambição do que tratar um paciente com ambição. Um paciente com ambição, ele vai acatar mais esse processo evolutivo do tratamento, e um paciente que não tem ambição, que tem uma ausência de ambição, é um paciente que vai demonstrar mais dificuldade, né? Então, o pouco tá bom para mim, né? Esse pouquinho que eu tenho já tá bom, né? Já é muito, eu já tenho que agradecer. Então vai ficando essa atitude mais encolhida, né? Essa atitude mais retraída no trato de si e da vida. Então essa postura mais de cabeça baixa, sem autonomia, sem liberdade. Então é sobre isso a live de hoje, senhores. É uma live que fala sobre essa questão do reconhecimento de si, de você aprofundar a consciência sobre você mesmo e de você fazer a interiorização de valores. Então eu vou analisar aqui uma pessoa que não fez esse processo de interiorização de valor. Então ela não amadureceu nessa interiorização de valor. Qual a consequência disso? Consequência disso é uma postura de insegurança frente à vida, frente aos enfrentamentos da vida. Então é uma pessoa que vai ter dificuldade, por exemplo, de pronunciar desejos, de reconhecer desejos. Então ela não percebe os próprios desejos e ela também não consegue afirmar os próprios desejos. Então vai se colocando sem perspectivas, sem possibilidades, uma postura mais servil em relação aos outros. Então o que é essa postura servil? Claro que o servir nesse sentido, hoje em dia, né, na internet é bastante valorizada essa questão do servir, de que nós temos que servir. Esse servir no sentido de que nós temos que submeter a uma realidade e nos colocarmos em ação. Isso é uma coisa ótima na vida e que bom que as pessoas estejam falando sobre isso. Então é fundamental isso na vida. Só que essa atitude mais desse embotamento, dessa baixa autoestima, isso leva a uma atitude servil. Uma atitude, não é esse servir nesse sentido positivo, bom, que é o servir à realidade. É uma atitude servil diante dos outros. Então, como não há esse eixo interno formado, como não houve esse aprofundamento na consciência de si, como não houve essa interiorização de valores, então a pessoa se coloca de uma forma mais servil na vida, atendendo o quê? Atendendo o desejo dos outros. Então ela se coloca atendendo o desejo dos outros. E aí isso pode vir dentro de um sentido religioso como uma coisa boa. Não, isso não é uma coisa boa. Isso não é uma caridade que a pessoa está fazendo. Isso é um rebaixamento, isso é uma patologia. Então a pessoa está se colocando... Servir é uma coisa boa, mas você se colocar numa atitude servil diante da vida e na relação com você mesmo, isso é algo que vai te atrapalhar, que vai te prejudicar.
Então, servir a realidade é algo que todos nós temos que fazer. Nós não vamos servir a nossa vontade, nós vamos submeter a nossa vontade a uma realidade maior e mais valorosa do que nós mesmos. Então, isso é uma coisa boa. Então, servir numa ação é uma coisa boa, mas essa atitude servil, esse rebaixamento diante dos outros, isso não. Então, você fica rebaixado, os seus desejos ficam sumidos dentro de você, desaparecem dentro de você, você não reconhece os próprios desejos, você não direciona a sua vida num sentido de uma realização, de uma satisfação, num sentido de concretizar seus projetos, e você fica buscando servir ao desejo dos outros. Então, perceba, né, quando você não se fortalece nesse eixo interno, nesse reconhecimento de si, nessa construção, na formação do seu ego, da sua autoestima, esse externo vai adquirindo um poder muito grande sobre você. Então, esse externo passa a se tornar muito invasivo. Então, fica essa ausência de autoestima. Algo interessante da gente perceber nessa questão é assim, que aí a pessoa diz assim, eu não tenho talentos naturais. Eu percebo nos outros talentos naturais, eu percebo nos outros valores, eu percebo que para os outros é mais fácil, porque os outros possuem esse talento natural, e eu fui destituído disso. Então, olha que interessante, porque a pessoa vai colocando isso num sentido mais essencial. No meu ser, na minha essência, eu estou desfalcado disso. Na minha natureza, eu estou desfalcado disso. Então, os outros possuem isso, e eu percebo que eu admiro esse talento dos outros, mas eu fui destituído, desfalcado de talentos naturais. Então é isso que a pessoa afirma. Olha que interessante, né? Então a pessoa precisa perceber que isso não está na realidade da sua essência, do seu ser, da sua natureza. Na realidade da sua essência, do seu ser, da sua natureza, você possui esses talentos, mas você não fez o aprofundamento da consciência disso em você mesmo. O que falta não é que a natureza não te colocou talentos, não é que o seu ser e a sua essência não tenham talentos. Eles estão aí. O que não há é a consciência disso em você. Por quê? Porque você não fez o amadurecimento da interiorização de valores. Então, essa etapa do desenvolvimento da nossa personalidade não foi feita por você. Então, isso está faltando dentro de você. Então, isso não foi feito e você vai fazer agora. Entendeu? Eu não sou uma pessoa que... essa live não é uma live pessimista, não é uma, então isso não foi feito, então não tem mais solução, então vou me jogar debaixo da ponte, e nada disso, né? Você não fez e você vai fazer daqui para frente. Só que é claro que essa é uma questão que você não vai resolver em uma semana, né? Você fala, bom, então tá, me dei conta disso, então no próximo domingo eu tô com a minha autoestima construída, eu tô com o meu ego formado. Claro que não. Então isso vai ser um processo que você vai ter que fazer na sua vida, que é um processo de aprofundamento em si mesmo. Isso só pode ser feito pela consciência. Então você vai começar a se aprofundar na consciência de si mesmo. Porque já essa concepção de que você está destituído e desfalcado de valores, então já faz com que você adote uma postura de desistir de você, né? Então você já desiste de você, não vale a pena investir em mim, né? Como eu sou um zero à esquerda mesmo, então não vale a pena investir em mim. Então você já tem essa postura
que é essa postura de não investir em você mesmo. Você já tem essa postura de desistir de você mesmo. Então é isso que você vai ter que mudar. Você vai ter que perceber que isso está faltando em você, nesse desenvolvimento da sua personalidade. Você vai ter que buscar a interiorização de valores. Então não é que a natureza te destituiu disso, não é que você não tenha isso no seu ser, na sua essência. Na realidade isso existe. O que está faltando é você se aprofundar na consciência de si. Algo muito interessante da gente ver no processo de aprendizagem, né? É que normalmente quando uma criança dá problema na escola, imediatamente as pessoas, já a primeira coisa que fala é a questão da inteligência, né? As pessoas começam a duvidar da inteligência da criança. E o que a gente percebe é que o processo de aprendizagem é um processo emocional, né? É um processo afetivo. Quando a criança está bem, quando a criança está tranquila, quando a criança está confiante, né? Essa questão da confiança é muito importante, ela vai lá para a escola e ela aprende. Né? Agora, quando ela está imersa em conflitos, quando ela está numa desconfiança, quando ela está num processo mais de uma instabilidade emocional, ela vai para a escola e não vai conseguir aprender. Então, é interessante como nós estamos o tempo inteiro martelando essa questão da capacidade, essa questão da inteligência, e não é isso. Né? Às vezes ocorre, mas é uma porcentagem muito pequena isso, né? da criança ter uma deficiência. Isso existe, né? Crianças que têm ali um déficit de inteligência. Mas assim, são casos mais raros. Então, a maioria, né? A questão está nesse âmbito mais afetivo da aprendizagem. E quando o emocional falha, ocorre uma falha também do raciocínio. Né? Quando essa base emocional falha, ocorre uma falha também do raciocínio. Então, é importante essa segurança emocional, e é disso que a live está tratando, que se busque se assegurar emocionalmente de si. Como é que isso é possível? Isso é possível você fazendo uma interiorização de valores, você assentando dentro de você valores. Bom, mas André, se eu não fiz esse processo de interiorização de valores, então o que acontece comigo? Você vai se achar sem sal e sem açúcar. Então você está sem tempero. É assim que você se sente. É assim que você se sente. Que você é sem sal e sem açúcar. E que você, assim, não tem atributos, que você não tem qualidades para emocionar o outro. Que você é chato, que você é sem graça, que você é insípido, que você é insosso. Então você começa a acreditar que você é sem gracinha mesmo, entendeu? Então você fica nesses sentimentos de falta de interiorização de valores e você então começa a ter essas concepções, essas interpretações sobre você mesmo. Então você acredita que você não tem atributos e qualidades para emocionar o outro, que um amigo ao seu lado não quer muito estar do teu lado, que uma mulher do seu lado não quer muito estar do teu lado, que um homem do teu lado não quer muito estar do teu lado, que você é sem sal e sem açúcar, que você não tem tempero. Então, você passa a ter isso na sua base de sentimento, e isso então passa a ter uma série, apesar disso ser uma fantasia errada que você tem de você mesmo, de ser uma distorção que você faz de você mesmo, por essa falta de interiorização de valores, isso começa a trazer consequências imensas para a sua vida de trabalho, para a sua vida amorosa, para a sua vida de construção de vínculos, né?
Você passa a achar que os seus filhos amam o seu dinheiro, né? Que os seus filhos não amam você. Então você passa a ter uma série de ideias, né? Essas interpretações enviesadas, distorcidas de você mesmo. Então, algumas pessoas se perdem ao longo do caminho, que é de não realizarem esse processo de auto-reconhecimento, de assentar dentro de si um reconhecimento de valores. Nós precisamos, ao longo da nossa existência, nós precisamos realizar o desenvolvimento da nossa personalidade, e o desenvolvimento da nossa personalidade leva em consideração que a gente interiorize valores, que você assente dentro de você valores, para que você construa a sua autoestima, para que você faça a formação do seu ego. Então, algumas pessoas se perdem ao longo desse caminho, não fazem essa interiorização de valores, e aí elas passam, por exemplo, a ter muita pena e dó de si. Então, um sinal disso é quando a pessoa passa a ter muita pena e dó de si. De você se perceber tendo dó, que você é um coitado, né? Que você sofre. Então, essa postura mais de pena e dó de si esse sentimento de ter pena e dó de si é um sentimento de um rebaixamento emocional. Então, ao invés de você se reconhecer na sua força, ao invés de você se reconhecer na sua ação, naquilo que você é, naquilo que você faz, você fica cultivando e alimentando esses sentimentos de pena e dó de si. Então isso é fruto de uma imaturidade emocional. Está faltando, é um aspecto mais infantil que ficou em você, que é de você não fazer essa interiorização de valores, independente da idade que você tenha hoje. Você tem que ir atrás desse desenvolvimento, ir atrás desse amadurecimento. Você tem que fazer esse processo de reconhecimento de si, para que você se coloque, para que você faça a construção, né, a construção dos fundamentos da sua casa psíquica, para que você erga os pilares de sustentação da sua casa psíquica. Quais são as consequências disso? As consequências disso é que você vai se colocar na vida de uma forma mais segura. Então, todo esse processo é um processo de asseguramento de si. Então, é interessante como isso aparece nos sonhos, né? O sonho, por exemplo, tem pessoas que sonham que estão numa casa e essa casa é uma edícula, né? Que está lá no fundo. Essa casa é escura, essa casa está caindo. Tem pessoas que sonham com uma casa de madeira, uma casa mais empobrecida. Então essa casa que vai aparecendo no sonho, ela é ali um retrato da sua casa interna, da sua casa psíquica, uma casa que está ao relento, uma casa que infiltra água, né? Então é interessante como isso aparece nos sonhos, né? Através da casa. A casa no sonho, ela remete bastante a essa ideia da casa psíquica, né? Então, por falta de um eixo interno, desse eixo interno mais constituído, esse externo passa a adquirir um poder muito grande e a pessoa pode se sentir bastante invadida pelo externo. Então, se você não fez essa interiorização de valores, se esses valores não estão assentados dentro de você num eixo interno constituído, se você não se assegura de você mesmo, aonde você está colocando esses valores? Se você não reconhece isso em você, você está colocando isso aonde? Onde estão os valores? Os valores estão sendo colocados fora de você. Mas aonde, André? Aonde?
nos outros, nos outros. Então, se você não fez esse processo de reconhecimento de si, onde você vê valores? Você vê nos outros. Então, os seus valores estão projetados para fora. Você admira, você valoriza, você reconhece os outros, mas você não faz o processo de auto-reconhecimento de si. Você não aprofunda a consciência em si. Então é isso que está faltando, né? Então, também essa preocupação exagerada com os outros, o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, um excesso de justificativas, um excesso de satisfações. Então, se você vai viajar, você tem que justificar muito a sua viagem. Se você vai comprar alguma coisa, você tem que justificar muito a sua compra. Então os outros têm um poder na sua vida incrível, né? Então essa importância exagerada aos outros, ao social, que os outros vão pensar de mim, ao externo. Então isso mostra uma falta de formação de ego, né? Então esse ego mais sem estrutura, sem apropriação dos valores. Então você está muito poroso. O que significa estar muito poroso? Os filtros, né? os poros estão alargados demais. Esses poros estão alargados demais. Então tudo que está fora entra muito forte em você e tudo que está dentro sai também muito forte. Você tem uma dificuldade de estabelecer uma relação de mais intimidade com você mesmo. Então você não consegue ser íntimo de você mesmo, porque você está o tempo inteiro se debatendo com os outros lá fora, né, em vínculos de conflito. Então tudo que está fora entra com muita facilidade, tudo que está dentro sai com muita facilidade. O que você precisa fazer? Você precisa estreitar esses poros para que você se torne mais seletivo. Então nem tudo que está fora vai entrar, nem tudo que está dentro vai sair. Sentimentos de um certo desencaixe, de uma certa inadequação. Então você se sente sempre desencaixado, você se sente sempre desalojado. Sentimentos de inadequação, né? Eu nunca estou adequado a nada. Então se tem uma festa, se eu coloco uma roupa, a roupa é a vestimenta da alma, então essa roupa não tá boa, eu tô sempre desalojado, desencaixado. Então se eu entro num churrasco, aonde eu vou sentar, com quem eu vou conversar, se eu chego numa festa, então esse sentimento de desencaixe, de estar desalojado, então isso é falta dessa interiorização de valores, de você interiorizar valores, de você internalizar valores, de você tomar consciência dos seus valores e ir construindo um eixo mais sólido dentro de si. E aí a tendência é a pessoa ficar muito no que ela sente, só que o que ela sente dela mesma é muito distorcido. Então você fica só sentindo e ressentindo o que você sente de você mesmo, e o que você sente de você mesmo é sempre muito ruim. Então o que você tem que fazer? Você tem que esquecer o que você sente de você e ir mais para a ação, ir mais para os projetos, ir mais para o trabalho. Então na ação você vai estar vivendo mais você mesmo, o seu ser, a sua essência, os seus valores, do que nesse processo de você ficar no que você sente de si. Esses sentimentos são muito distorcidos, né? A pessoa não consegue viver a solidão como algo bom, então ela vive a solidão sempre como um abandono. Então ao invés dela viver a solidão como algo construtivo, produtivo, que ela vai se preencher naquela solidão, ela vive, quando ela fica sozinha, ela se sente mais abandonada, né? Então essa solidão, não consegue ficar sozinha, a dificuldade em ficar sozinha. Então isso também é uma falta desse amadurecimento nesse processo de interiorização
de valores. Então, qual é a perda que essa pessoa tem? É uma perda da espontaneidade e da naturalidade. Tem dificuldade em ser mais espontânea e natural, de estar mais à vontade. É aquela ideia, senhores, né, de você ser mais o senhor da sua própria vida. Nós temos que ser o senhor da nossa própria vida. Nós temos que ser o proprietário da nossa casa psíquica, senão você fica sempre como um inquilino dentro da sua própria casa psíquica. E a ideia também, né, a pessoa até ela acredita que se eu for natural, se eu for espontânea, eu vou ser chato, as pessoas não vão me aceitar. Então essa ideia também é uma certa repressão à própria naturalidade, à própria espontaneidade, por acreditar que se for assim não será aceita, as pessoas não vão gostar. O sentimento de vergonha, né? Vergonha de assinar um documento em público diante de pessoas, vergonha de comer em público, dificuldade de gravar um vídeo, né? Fazer uma live. Eu fiz um poema, mas eu não vou mostrar para ninguém. Então esses medos, esses receios frente ao social, frente aos outros, né? Um acanhamento, uma retração. E é claro que isso vai levando a uma certa fobia social. Então você tem que apresentar lá um trabalho, a dificuldade de apresentar esse trabalho, você tem que fazer um seminário, a dificuldade de fazer esse seminário. Então a pessoa se sente sem voz. Né? Eu não tenho voz, se eu falar ninguém vai ouvir a minha voz. Essa falta, a gente até usa essa expressão, a voz ativa. Né? Eu não me sinto com a minha voz ativa. Então a pessoa, se eu falar, um sentimento de invisibilidade, se eu falar, eu não, né? se eu estiver ali ou não estiver, é a mesma coisa. Então a pessoa se sente invisível. E esses sentimentos não são só em relação a pessoas estranhas, a pessoas do trabalho, a pessoas mais distantes. E esse sentimento a pessoa alimenta também nos vínculos íntimos, né? Nos vínculos próximos da vida. Deixa eu ver aqui, senhores. Ixi, parece que eu não estou conseguindo pegar as questões. Peraí. Vamos ver aqui. Infelizmente, a espontaneidade é quase sempre confundida com flerte. Olha só a manifestação aqui, hein? Estou tentando entender aqui. A pessoa ser mais espontânea e o outro confundir isso. Bom, mas aí, né? Aí você se defende disso, né? Se o outro confunde, você se defende disso. Então, a gente tem assim uma certa ideia, né, que se eu for natural, que se eu for espontâneo, isso vai trazer prejuízos a mim. Então, isso começa a ser reprimido, isso começa a ser censurado por nós. Né? E é interessante que nós vamos justificando isso através dos outros. Né? Então, é por causa dos outros eu não posso ser natural, eu não posso ser espontâneo. Isso às vezes é colocado dentro do próprio casamento, né? Eu não posso ser eu mesmo dentro do meu próprio casamento, porque o meu marido isso e aquilo, a minha esposa isso e aquilo. Então você vê como nós vamos fazendo um uso dos outros, né? Nós vamos fazendo um uso dos outros. É incrível o poder que nós damos aos outros, né? É incrível, incrível, incrível. E por que os outros têm tanto poder assim? Porque nós damos. Porque nós damos. Né? Somos nós que colocamos o outro nesse poder todo. Né? Nos outros, tem até aquela expressão, nos outros. Né? Nós nos outros. Nós sempre estamos nesses outros. Então, de você começar a perceber que toda vez que você fala do outro, você tem que começar a perceber esse outro como uma extensão de você mesmo. Que na verdade, não é o outro.
né? Que é você que está fazendo um certo uso do outro para se censurar, que é você que está fazendo um certo uso do outro para se reprimir, que é você que está fazendo um uso do outro. Ah, mas né, se eu falar que eu vou viajar, o outro vai isso, vai aquilo. Então você começa a usar o outro para reprimir os seus próprios desejos, né? Então por que o outro tem esse poder tão grande na sua vida? Porque você deu a esse outro esse poder todo. Aí vem a grande e clássica questão que as pessoas colocam. Mas André, se você está dizendo, né? Se você está dizendo que eu tenho que então que me colocar, que eu tenho que afirmar meu desejo, então você está dizendo que eu tenho que ser um tremendo de um egoísta, que eu só posso olhar para mim. Não é isso, né? Não é isso. Até porque você é egoísta mesmo, né? Eu sempre digo isso. Você é egoísta mesmo. Você é egoísta com você mesmo, né? Você é extremamente egoísta com você mesmo. Você não se promove, você não se autoriza, né? Você se reprime, você se censura. Então você é egoísta. Você é egoísta não com os outros, você é egoísta com você. Então é incrível isso. Né? No casamento isso é muito interessante de ser analisado, né? Ah, eu tenho um desejo lá de mandar um dinheiro para minha mãe, mas o que a minha esposa vai pensar? Ah, eu gostaria de pegar o meu carro agora, mas o que o meu marido... Então, o poder que nós vamos dando aos outros, né? Você tem que ter autonomia, você tem que ter independência, você tem que ser livre para viver os seus projetos, para viver a sua vida. E o outro vai ter que lidar com isso. Né? O outro vai ter que lidar com isso. Não é desconsiderar o outro, não é que então eu vou desconsiderar que o outro existe, não é isso. Mas a gente precisa ter mais consciência do quanto nós fazemos um uso dos outros para reprimir a nossa autonomia, né? O quanto nós fazemos um uso dos outros para reprimir os nossos desejos. Então nós usamos o outro para justificar aquilo que eu não estou permitindo a mim mesmo, aquilo que eu não estou fazendo a mim mesmo. Então é uma postura mais infantil isso, né? Como se você tivesse que pedir autorização ao outro. Você não é... As pessoas confundem, né, vínculo com dependência. Uma confusão muito grande de vínculo com dependência. Uma vez que você é adulto, você não precisa da autorização de ninguém, você é um adulto. Você não precisa mais da autorização de ninguém. Então é você que tem que afirmar ali os seus desejos, é você que tem que construir a sua vida. Claro, você está numa relação de parceria com o outro. Então você vai, né, essa viagem que você quer fazer, você vai conversar com o outro, mas você não vai pedir autorização, eu posso, eu não posso. Né? Mamãe, posso ou não posso ir? Papai, posso ou não posso ir? Você vai me dar dinheiro ou não? Então, essa confusão que nós fazemos do vínculo com a dependência, que eles são inversamente proporcionais, né? Quanto maior é a dependência, menor é o afeto. O amor, falo sempre isso aqui, o amor ele tem que ser na liberdade. E a pessoa que ama, ela vai, faz o que ela precisa fazer, porque ela tem que ir em busca da sua individualidade, ela faz o que ela tem que fazer e ela volta. Mas por que ela volta, André? Ela volta porque ela ama. Por isso que ela volta. O amor é na liberdade, não é do controle, não é na dependência, é na liberdade. Quanto mais o seu parceiro, quanto mais a sua parceira estiver livre e realizado, mais ele vai fazer um vínculo, mais ele vai ter uma disponibilidade afetiva com você. E quanto mais você estiver livre, realizado, com autonomia, com independência, mais você vai ter uma disponibilidade afetiva para viver o amor com as pessoas próximas de você. Quanto mais você fortalecer a sua individualidade, mais rico e mais profundo
serão os seus vínculos afetivos. Nós confundimos tudo isso. Nós acreditamos, se eu fortalecer a minha individualidade, eu vou me tornar um egoísta, vou virar as costas para as pessoas. Não é nada disso. Quanto mais a sua individualidade estiver fortalecida, quanto mais você tiver naturalidade, espontaneidade, mais a sua disponibilidade afetiva estará presente nos seus vínculos. Mais você vai realizar uma doação de afeto aos outros e mais os outros vão compartilhar com você isso. Nós confundimos tudo isso, né? É uma grande confusão que a gente faz. E eu vou, ao longo das lives, eu vou falando sobre esse assunto para que a gente desfaça essas confusões. Na verdade, a grande confusão que nós fazemos, e eu vou sempre falar sobre esse assunto, porque é um assunto problemático, principalmente dentro da cultura brasileira, nós confundimos afeto com dependência. Né? Esse é um fato. Nós acreditamos que ser afetivo é ficar grudadinho, coladinho, numa dependência do outro, né? E não é nada disso. O afeto ele tem que se dar na liberdade, o amor tem que se dar na liberdade. Então é com autonomia, é com independência, é dentro da sua espontaneidade, é dentro da sua naturalidade que você vai construir os seus vínculos afetivos. Quanto mais fortalecido você estiver na sua individualidade, mais condição você terá de construir vínculos afetivos na sua vida. Quanto mais você realizar essa interiorização de valores num eixo sólido e profundo e interiorizado dentro de você, mais você terá condições de estabelecer vínculos fortes dentro da sua vida. Tudo bem, senhores? Então, a questão da censura, né? Então isso atrapalha muito. O que a pessoa pensa sobre ela mesma atrapalha muito. Julgamentos que a pessoa faz sobre ela mesma atrapalha muito, prejudica muito. Por quê? Porque isso são pensamentos e julgamentos de censura, distorcidos. Então a pessoa se critica muito. Você só se vê onde você falha, você só se vê onde você erra. Então isso vai impedir que você faça essa interiorização de valores. Então tudo funciona, a censura é mais ou menos assim. Tudo que você vai viver, você submete a um filtro, só que o filtro tem os crivos tão estreitos, que são os crivos da sua censura, que não passa nada. Então nada é aprovado, né? Então tudo que você vai fazer, todos os desejos que você vai querer realizar, fica preso naquele crivo estreito do filtro que você está se submetendo. Então, não passa nada. Então, a sua vida está toda freada. Houve um breque ali, que é o breque da censura que você está fazendo a você mesmo. Então, é claro que isso traz muita insegurança. A pessoa nunca se tem numa paz, numa tranquilidade. Essa insegurança gera ansiedade. Existe uma relação direta da ansiedade com a insegurança, né? Se você está mais seguro de si, você é menos ansioso. Se você é mais inseguro, se você não tem uma confiança em você mesmo, isso vai gerar muito mais ansiedade. Isso atrapalha muito os relacionamentos amorosos, né? Por quê? Porque você acredita que você não tem atributos e valores suficientes para emocionar o outro. Então você acaba se colocando com essa baixa autoestima dentro do relacionamento. Isso atrapalha a sexualidade. A sexualidade é autoestima e confiança. Então um relacionamento com uma sexualidade fraca, com problema de cama, não é um problema. Daí a pessoa vai lá no médico especialista em sexualidade. Claro, às vezes existe algum problema, tem que ir mesmo. Mas assim, às vezes não tem nada a ver com isso, fisicamente a pessoa não tem nada, né? E então a questão da sexualidade é autoestima e confiança. Então é melhorando esse processo de reconhecimento, é fazendo a interiorização desses valores que a pessoa vai melhorar a sua autoestima, que a pessoa vai confiar mais nela mesma, vai perceber que ela tem atributos e qualidades suficientes para emocionar o outro.
e aí então vai se colocar de uma forma mais natural, mais espontânea no relacionamento e a sexualidade vai melhorar. Senão fica aquela sexualidade mais fraca, né? Expressões do tipo estou encalhada, né? Pessoas que dizem isso, estou encalhada. Então você vê como isso tudo está ligado a essa questão desse auto-reconhecimento. Então a ideia de encalhada, né? Eu estou encalhada, quer dizer, a ideia de que eu sou um caso impossível. O outro, quer dizer, quase como eu estou num buraco, o outro vai ter que me socorrer disso, né? Então, quase como se você precisasse ser salvo, né? Você precisa ser salvo primeiro pela sua consciência, né? Aprofundando a consciência que você tem de você mesmo. Você ficou sem consciência de você mesmo, por isso que você faz essa projeção no outro. O outro tem que me salvar, tem que me tirar desse buraco. Não, quem vai fazer isso por você? Isso é muito importante, né? Isso é fundamental. Quem tem que fazer esse processo de reconhecimento por você é você mesmo. Não é mais o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu marido, não é a sua esposa. Nós transferimos muito isso para os outros. Eu queria muito que a minha esposa virasse para mim e falasse, olha, você é sensacional. Tá bom, legal que a sua esposa faça isso, legal que o seu marido faça isso. Mas assim, você não pode ficar esperando isso, né? Quem tem que fazer isso por você é você mesmo. Esse processo de reconhecimento tem que ser feito por você, você não pode terceirizar isso para ninguém. Isso é algo que você vai ter que fazer isso por você. Então, se você não fez essa interiorização de valores, você começa a atribuir esses valores fora de você nos outros. Então, o seu irmão é mais que você, a sua irmã é mais que você, o seu colega de trabalho é mais que você. E aí você valoriza a todos, né? Só os meus amigos têm valores, eu não. O processo de inveja se intensifica, porque o que é inveja? A inveja você só vê fora. Todos os valores na inveja estão fora, não há interiorização dos valores. A palavra inveja significa cegueira, não ver. Inveja é não ver. Então você só vê fora, mas você não vê onde, você não vê dentro de você. Você não fez essa interiorização de valores. Então, se você valoriza muito seu irmão, se você valoriza muito a sua irmã, se você valoriza muito aquele colega de trabalho, você tem que perceber que perceber essas pessoas para dentro de você. Que isso que você está admirando fora coexiste em você. Então, é essa imaturidade na interiorização. Houve uma imaturidade. Há um aspecto infantil de uma falta de reconhecimento de si. Você não fez esse processo de interiorização de valores e vai fazer agora, né? Vai buscar isso agora. Então, se você não interioriza os seus valores, qual é a consequência disso? Você não desfruta, você não usufrui. Uma pessoa que é inteligente, se ela não tem consciência da sua inteligência, ela se acha burra. Uma pessoa que é bonita, se ela não tem consciência da sua beleza, ela se acha feia. Uma pessoa que está rodeada de amigos, se ela não tem consciência dos seus amigos, ela acredita que ela está sozinha. Então, se você não faz esse processo de reconhecimento, você não interioriza, você não usufrui, você não desfruta dos seus valores. Você só vai conseguir desfrutar dos seus valores a hora que eles forem reconhecidos. Então isso é fundamental. Por isso que o processo de reconhecimento ele se faz necessário. Essa questão, né, de uma falta de interiorização de valores, isso gera uma insegurança. Então tem uma coisa no trabalho que eu queria falar, que é assim, todo processo de trabalho, todo projeto que você for empreender, ele inicia pela incerteza e pela dúvida, né? Isso é para qualquer um, para qualquer pessoa. Só que se você não está seguro de si, nessa interiorização de valores, nesse processo de reconhecimento e autoestima, você vai tomar
esse início de dúvida e de incerteza como uma incapacidade sua. Só que essa dúvida e essa incerteza, a dúvida é o início do caminho de uma certeza futura. A incerteza é o início do processo de uma certeza futura. Então, se você não tem esse asseguramento dentro de si, você vai acreditar que essa dúvida inicial é devido a uma incapacidade sua, a um desfalque de valores seus, que eu que sou burro, eu que não sei nada mesmo. Então, você fica muito inseguro nesse início do processo, nesse início da etapa de um projeto, de um trabalho. A dúvida é o início do caminho de uma certeza futura. A incerteza no início do processo é o início de um caminho de uma certeza futura. Então não tome isso como uma incapacidade sua. Daqui a pouquinho, se você se der um pouco de tempo, se você se colocar para buscar aquilo que você não sabe, daqui a pouquinho você vai fazer um aprimoramento de si e essa dúvida inicial será uma certeza daqui a pouco. Mas uma pessoa que não se assegurou de si, ela não vai se dar esse tempo necessário para ela poder desenvolver esse projeto, para ela poder desenvolver esse trabalho. Então ela vai já entrar em colapso no início do processo, ela já vai se descompensar no início do processo e ela não se dá o tempo para aprender com essa experiência. Qual é o tratamento disso? Qual é o remedinho, André? Qual é o remedinho? O remedinho é sempre e sempre será a consciência. Você vai ter que construir essa interiorização, fixar o olhar não mais fora de você, mas dentro de você, numa interiorização de valores, perceber a sua força, perceber a sua produtividade, né? Construir a sua autoestima e essa confiança em você. Então o que está faltando? O que está faltando é que você aceite a pessoa que você é e que você aprofunde essa consciência em você mesmo, que você abrace o homem que você é e abrace a mulher que há em você. Então, o tratamento é a expansão da consciência em você mesmo. Você, ao expandir a consciência de si, você vai ter um ganho imenso em espaço e movimento, em ação. Isso virá numa espontaneidade maior, numa autonomia maior, numa ação mais natural, né? Você vai se colocar na vida de uma forma mais natural, mais espontânea, sem precisar fazer um trabalho, sem precisar ter um desgaste para se colocar na vida. Então é aprofundar essa consciência de si, e perceber que ninguém pode fazer isso por você, só você mesmo. Nós temos uma tendência a colocar isso na mão dos outros. Eu quero que a minha esposa faça isso, quero que meu marido faça isso, quero que meu namorado faça isso, quero que minha namorada faça isso, eu quero que os meus pais façam isso. Eu quero que o meu chefe de trabalho faça isso, eu quero que o meu colega de trabalho faça isso, eu quero que os meus amigos façam isso. Não são eles que vão fazer isso por você. Isso é algo que você precisa fazer. Só você pode fazer isso por você. E aí você vai se buscar não no pensado, não nesses conceitos antigos que você tem sobre você, mas você vai se buscar em conceitos novos de si. Você vai fazer um reconhecimento não naquilo que você acha, que você imagina, que você pensou de si, mas você vai atualizar o seu pensamento, se buscando mais nisso que você se tornou, nisso que você é e nisso que você faz hoje na sua vida. Senhores, era isso. Muito obrigado pela atenção. Prazer estar aqui com vocês. Mais uma live cumprida, senhores. Tudo bem? Muito bem. Bom domingo a todos e até a próxima. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Até a próxima, senhores. Voltaremos no próximo domingo
às 10 horas com mais uma live. Até mais. Tchau, tchau. Beijo a todos. Bom domingo.